da Cracolândia. Né? Cracolândia. Terceiro DP, Campos Elíseos. Nossa, ali é boca quente, hein? Bom, muito bem. Vamos falar de segurança pública na nossa cidade, Suzano. Você tem alguns números aí em relação ao ano passado para esse ano. Queria que você falasse, aumentou a quantidade de crimes na cidade, latrocínio, furto, roubo, assalto, etc. e tal. Você poderia passar um pouco essa posição para gente? Você que está ouvindo e assistindo a gente aí pode participar com perguntas através do nosso WhatsApp 11 São Paulo, 4743-7615, 11-4743, muita apreensão de drogas, armas, etc. e tal. Depois você me lembra o nome dessa operação? Operação Sufoco. Sufoco, isso, que foi o ano passado e tal, né? Se essa operação Sufoco vai voltar a acontecer, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa operação que aconteceu nesse final de semana, segunda-feira e tal. Bom, primeiramente, essa foi uma operação que foi coordenada, né, pela Delegacia de Poá, até parabenizar o colega Eliardo Jordão, e não só ele, mas também todos os investigadores, equipe, escrivães e o pessoal que deu apoio, inclusive alguns investigadores da minha delegacia estiveram presentes nessa operação para prestar apoio. Foi de fato uma continuação, né, uma segunda fase dessa operação, e eles chegaram a um número expressivo de criminosos que efetuavam lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e até tráfico de armas. Então foi mais um sufoco que a Polícia Civil causou para essas organizações criminosas. A gente sabe que é um trabalho de formiguinha, né? E São que eles são praticamente um Estado. Eles têm regras, têm Constituição, têm diretoria, chefia, enfim. É toda uma estrutura política gigantesca que se equipara à máfia italiana. Então, nós, como agentes de segurança pública, temos que ter consciência, e eu repito, a partir do momento que a pessoa se desvia, vem crescendo. Eu acho que a Polícia Civil e a Polícia Militar está sendo insuficiente para poder combater esse tipo de crime com essas facções, porque os caras, como nós dissemos aqui, é como se fosse mesmo um exército, né? Sim. Você não acha que o Exército, né, as Forças de Segurança Nacional deveriam também combater esse tipo de crime, essas organizações, junto aí com a Polícia Federal, junto com a Polícia Civil, Polícia Militar? Uma força-tarefa mesmo, porque senão não acaba nunca, né? Tá enxugando gelo. Rio de Janeiro, principalmente, a gente percebe lá que há décadas, né, que o pessoal tenta, mas não acontece nada. Pelo contrário, está crescendo. Eles devem atuar em casos de ameaça estrangeira. E a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal devem se preocupar com os assuntos internos. Quando a gente começa a misturar atribuições, acaba tendo um desvio de finalidade que não foi o objetivo do Constituinte quando ele criou a Constituição de 88. Então, eu acredito que, por mais que o Exército, as Forças Armadas tenham um papel relevantíssimo, né? Eu acho que eles devem, e isso é opinião minha, tá? Eles devem se preocupar com agressões externas e a defesa das fronteiras. De fato, se isso acontece muito, né? O tráfico entre fronteiras, né? O tráfico internacional, na proteção das fronteiras, das nossas divisas, dos nossos limites, sim, as Forças Armadas devem atuar, como já atuam. A gente vê várias operações, mas do ponto de vista da investigação, que é um papel da Polícia Federal e da Polícia Civil, eu acredito que isso deve se concentrar na Polícia Civil e na Polícia Federal para não haver esse desvio de função, esse desvio de finalidade. Mas alguns governadores, às vezes, requisitam as forças, a Guarda Nacional, né? Quando é que nem Salvador, Bahia, Recife, o que o bicho está pegando lá. Então, eles estão sempre pedindo socorro da Força Nacional, né? Então, ela não está atuando também como um papel de polícia, porque ela foi requisitada pelos governadores e está lá atuando no Norte, Nordeste, etc. e tal. Sim, a Força Nacional de Segurança é uma polícia, né,
criado, entre aspas, que foi os problemas, né, da região, o que está acontecendo, o que está havendo de crime em determinada região, seja no centro, seja lá na região do Badra, seja, enfim, Vila Urupês, Jardim Colorado. É muito importante que os munícipes participem dos consegues para que, como eu disse, nós que atuamos na segurança pública, com o crime ele está pulverizado em todos os locais, não só em Suzano, mas Taquá, Poá, Ferraz e Vasconcelos, Mogi das Cruzes. Se formos pensar em incidência de crimes na nossa cidade, a região central, a tendência é ter menos crimes, até por conta da movimentação, enfim. A região do segundo DP acaba tendo um número específico de crimes, um aumento do tráfico, enfim. Segundo DP, Palmeiras. Segundo DP, Palmeiras. Mas tá quase a mesma coisa, viu? Tá tudo a mesma coisa. Em relação aí, eu queria perguntar uma coisa que todo mundo pergunta, né? Esses motoqueiros que estão aí assaltando pra caramba, né? Eu sei que depende muito da polícia militar, né? Mas a polícia civil também, né? Porque para estar identificando esses caras que andam de moto roubando o celular pra caramba aí, fazendo assalto, né? E tivemos aí, infelizmente, esses dias, aquele assassinato na Praça João Pessoa, pro cara roubar a moto lá, né? Desmanchar. Ou é para fazer as corridas por aí, para fazer assalto. Vocês poderiam até explicar sobre isso. Questão do roubo a motocicletas, o que acontece? Ou a motocicleta é roubada para fins de venda, ou ela é roubada para ser utilizada em outro crime. O que acontece, Paulinho? Você falou muito bem da questão das câmeras, e isso foi muito importante para a elucidação de crimes, não só patrimoniais, mas inclusive em relação a, infelizmente, a esse latrocínio que teve na semana passada, que levou a óbito o motociclista, que estava voltando do trabalho, infelizmente veio a óbito, porque nós conseguimos identificar um dos envolvidos que rapidamente foi preso e a polícia está trabalhando para a captura do segundo indivíduo. A questão de câmeras está sendo fundamental. O CSI vem contribuindo muito com a Polícia Civil na identificação disso. O que nós estamos fazendo atualmente para combater esse tipo de crime de roubo de motocicletas? A Operação Sufoco foi importante nisso, porque reduziu um pouco o número de crimes, porque com as câmeras de monitoramento a gente consegue identificar. Mas estamos trabalhando em termos de investigação para identificar quais motos estão sendo roubadas, aonde está sendo cometido o maior número de crimes patrimônios a motocicletas. Então, eu lembro que no ano anterior, né, na gestão passada da delegacia, tínhamos aí algumas denúncias de locais que eram... O pessoal pegava as motos e deixava lá no meio do mato, né? Tipo lá pro bandão lá do Colorado, em alguns bairros aí. Continua acontecendo esse tipo de coisa, não? Essas denúncias, o pessoal pode denunciar, olha, tem uns caras entrando no meio do mato com a moto aqui, depois a moto não volta mais. Esse tipo de denúncia, até gostaria que você passasse os telefones para denúncia, né, anônima e tal, que às vezes a pessoa tem medo de fazer a denúncia. Essa investigação em relação a essas motos abandonadas, produtos de roubo, como é que está sendo feita? Paulinho, isso é uma coisa até que eu posso falar para você com propriedade. Nós tivemos o roubo na loja da Claro, esses tempos atrás aí, que os criminosos invadiram o shopping. Tivemos um caso de uma concessionária que os roubadores levaram 2 Hilux, que foi abandonada lá no Rodoanel,
até foi transmitido no Datena, enfim, todas os telejornais. A Polícia Civil rapidamente conseguiu identificar e conseguimos solucionar esses crimes com os mandados de busca e voltando naquela questão das câmeras, o uso das câmeras do CSI foi muito importante para a elucidação desses crimes. Então até fica aí o recado, né, para a administração, para as administrações municipais continuarem investindo, e Suzano vem investindo muito pesado nisso, na questão das câmeras. Tivemos... todos esses crimes foram solucionados e a Polícia Civil e a Polícia Militar vêm trabalhando para a elucidação dos crimes patrimoniais. É uma bandeira que estamos levantando para tentar reduzir o número de crimes patrimoniais. Porque não dá para você... eu não consigo imaginar que uma pessoa trabalha, uma pessoa honesta, trabalhadora, consegue juntar ali o seu dinheirinho, compra um patrimônio e um indivíduo vai lá e simplesmente rouba. É inconcebível, Paulinho, um negócio desse. Então, se tem um crime que me deixa mais... todos os crimes, óbvio, mas aquele que me deixa com mais vontade de querer trabalhar e de solucionar é o crime de roubo. Entendeu? E a Polícia Civil vem trabalhando com relação a isso. A pergunta que você tinha feito, eu acabei me perdendo um pouco no meu raciocínio. Você pode repetir, por favor? Bom, eu te perguntei sobre essas motos que estão aí abandonadas nos fundões aí, né? E também os telefones para denúncia, né? Para as pessoas que sabem, estão vendo ali alguém, de repente toda hora vai uma moto lá pro meio do mato e a moto não volta. Essas Ou carro, motocicletas, né? geralmente elas são... Aí voltando, por isso que eu fiz o link da Hilux. Aconteceu justamente isso. Ela foi roubada e foi deixada para esquentar. Geralmente os roubadores, eles pegam, fazem os crimes, né, os roubos, as subtrações, enfim, e deixam em algum local para esquentar. Alguns utilizam o termo esfriar, né, para deixar passar o tempo, para alguma outra pessoa, geralmente aquele que encomendou o veículo, vá lá buscar, enfim. É muito importante que a população notifique, caso verifique alguma situação estranha, algum carro estranho parado na rua, notifique a polícia. Não só no 190, mas também o Disque Denúncia, 181. E também, se quiser, pode ligar aqui na delegacia, que sempre vai ter alguém para atender, para passar essa informação, para a gente mandar uma equipe lá para o local. Qual que é o telefone da delegacia de Suzano? O telefone da delegacia de Suzano é 47... E tá perdendo tempo, né, com as perguntas. Eu sei, por causa do trote e tal, mas às vezes perde muito tempo, né, com as perguntas. E enquanto isso, tá acontecendo o crime, o cara tá fugindo, sei lá. Tem como agilizar essas informações para ser mais rápido, por exemplo? Tá sendo um assalto aqui do lado. Vou ligar no 190 até os caras ligar para viatura, até chegar, os caras já foram embora. Sei lá. Os dois canais de atendimento são eficientes. Se ligar na delegacia, a gente vai mandar uma equipe para lá para verificar, mas também, a depender da situação, vamos pedir o apoio da Polícia Militar. A Polícia Militar... Uns que estão vindo para a banda de cá, fugindo lá de São Paulo. Qual que é o papel da Polícia Civil em relação a isso? Temos aí a Cracolândia em Suzano, né? Que é lá perto da concessionária Chevrolet. Lá do outro lado, Jardim Natal, ali Jardim Belém, sei lá. Como é que tá essa parte aí, essa investigação em relação aos traficantes, aos usuários, enfim? A Polícia Civil está fazendo uma investigação, né? Tráfico de drogas é não só uma questão de segurança pública, mas também da administração pública. Questão de políticas públicas, políticas sociais. A gente está vendo essa situação em São Paulo, que está ocorrendo, e até parabenizar o doutor Alexandre Dias pela excelente atuação lá no 3º DP, na região da Cracolândia. Aqui em Suzano, o tráfico de drogas também acontece com grande intensidade. Inclusive, há alguns meses,
conseguimos desmantelar um laboratório de drogas aqui do pequeno traficante. Mas o importante é nós identificarmos os financiadores, aqueles que vêm sustentando o tráfico de drogas, aqueles que operam de maneira massiva. Então, como eu falei para você, visando identificar quem são os operadores, né, desse tráfico na nossa cidade. Conseguimos, como eu falei para você, desmantelar um laboratório de droga, foi uma grande operação. Teve essa operação agora em Poá também, que foi muito importante. Tem diversas operações que ocorreram em Mogi. Então a Polícia Civil vem atuando, está fazendo investigações visando combater o tráfico de drogas. Questão da Cracolândia, né, de Suzano. A Polícia Civil visa identificar quem são aqueles que fornecem droga para esses usuários, né? Porque ali não é só traficante, ali não tem só criminoso. Ali tem aquele que, infelizmente... Os viciados. É contaminado pelo uso da droga, né? Mas a Polícia Civil ela tem que analisar quem é o usuário, vítima, de quem é o traficante, e não só aquele traficante doméstico, aquele traficante de pequena quantidade, mas aquele que opera, aquele que financia, aquele que leva o carregamento para aqueles locais. Né? Então a gente vem trabalhando para tentar identificar, e a Polícia Civil vem sendo feliz nessas investigações. Agora, é como eu falei para você, é importante também, e a população tem que estar ciente disso, que tudo funciona em conjunto. Não adianta só a Polícia Civil vir investigar, tentar identificar, se não tiver um apoio do quê? Da administração. Isso é questão de saúde pública. Questão de saúde pública deve ser resolvido com atendimento, enfim, grupos de ajuda, né? E aí já entra na parte da administração pública. Mas eu posso falar para você que aqui em Suzano, a administração atual vem trabalhando muito bem nesse sentido. A gente, em termos de atendimento ao usuário, enfim, a administração da Prefeitura Municipal vem trabalhando constantemente no combate a esse tipo de situação. Assistência social, o pessoal aí para poder tentar tirar os viciados, né, da droga, internação, etc. e tal. Acho que é importante que a prefeitura tome a frente fazer uma parceria mesmo, né, em conjunto com a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil, para tentar ajudar a tirar esses viciados dessa vida, né, e as polícias prender mesmo os traficantes, quem leva a droga, etc. e tal, né. Interessante, mas é um trabalho que tem que ser feito mesmo. A gente fica aqui sempre pensando, né? Até ia te perguntar, pô, mas a gente vê prisões, não é aqui, Suzano, em todo lugar. Pô, pegou lá 10 quilos de droga. As biqueiras aí, tem as tal casas bombas, né? Que são as casas que ficam lá com armazenamento de drogas. Mas quem fornece para esse cara? Né? A gente sempre fala, pô, por que não pega o cara maior, né? Que a gente vê na televisão e tal. Pega um cara lá com 1 quilo de droga e tal, mas quem forneceu esse 1 quilo para ele? É feito um trabalho de investigação, mas é difícil chegar, né, nesses fornecedores grandes aí, né? A questão dos fornecedores grandes mesmo, aí é um trabalho maior, e inclusive deve ser feita uma parceria, né? Acordos de cooperação, inclusive internacionais, porque as drogas, como a gente sabe, muitas vezes vêm das fronteiras, né? Vem da Bolívia, Paraguai. E aí a gente volta naquela questão que a gente estava falando da atuação não só da Polícia Federal, mas também das Forças Armadas na defesa das fronteiras. A atuação deles nessa questão é importante, para já impedir na raiz que as drogas entrem para o nosso território. Nós temos um problema sério que é o tráfico de armas também, né? Não sei como é que entra tanta arma no Brasil, né? Se entra arma, entra droga.
tá fácil, né? Porque São Paulo e Rio de Janeiro, com essa quantidade de armamentos que os caras têm, é um absurdo, né? Prende-se tanta arma, se apreende tanta arma, mas os caras nunca ficam sem, né? Eles conseguem armas de guerra, né? Armas de grosso calibre, ponto .50, etc e tal, armas de derrubar avião, helicóptero. É complicado. Queria que você falasse um pouco aí, o que vocês já fizeram, você me disse agora sobre esse caso da apreensão de 5 quilos de droga, né? 50 quilos. 50 quilos, aliás, desculpa, 50 quilos de droga, mais a apreensão daqueles automóveis, Hilux e tal. O que vocês já fizeram de legal esse ano, essa nova equipe, né? Que a gente tem que falar, tem que divulgar isso. Parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm feito, né? Para que a população fale, pô, a polícia não tá fazendo nada. Tem K9 lá no meio? Não tinha K9. Não tinha. K9 é aquela droga que deixa o cara que nem um robô lá, que aparece em São Paulo lá, coisa louca, né? Crack, cocaína, maconha, tinha de tudo lá. Material. Conseguimos desmantelar esse laboratório. Como eu falei para você, recebeu o prêmio de melhor investigação. Conseguimos elucidar. Em termos de. Eles podem ser bloqueados, são celulares novos. E para onde vai esses celulares? Para as cadeias? Os caras fazem tanto Geralmente celular. esses celulares eles são encaminhados para revenda na região central de São Paulo, né? Na Santa Ifigênia, na Cracolândia, enfim. O que a população deve ter em mente é, a partir do momento que você foi furtado ou roubado, já vá até a delegacia, ou se quiser registrar na delegacia, recuperou o aparelho. E voltando a falar nessas operações... Como é que vocês identificam a pessoa? Quando ela faz o BO, né? Pelo boletim de ocorrência. Quando não se faz o boletim, tem muita gente que não. Ah, não vou fazer boletim de ocorrência, não. A maioria das pessoas. Um monte de gente não faz, né? É muito não vou perder importante fazer o boletim de esquentar a ocorrência. cabeça, demora pra caramba. Muita gente acha, né? Hoje, como você falou, faz o boletim eletrônico, né? É rapidinho, você senta na frente do computador e faz um BO, que nem nós já fizemos aqui. É fácil. Entra no site da Polícia Civil, até falar para a população, importante essa conversa que a gente está tendo, para passar para a população isso. Furto, né, extravio de documento, todas essas coisas você pode fazer pela delegacia eletrônica. Então entra lá no site da Polícia Civil, delegacia eletrônica, é bem intuitivo e evita da pessoa ir na delegacia. Porque muitas vezes o que acontece, Paulinho? A gente tá na delegacia fazendo um flagrante. Tá como se estivesse falando pro escrivão os dados do que aconteceu. Vai vir para nós e a gente vai tentar solucionar o caso. Os dados da pessoa vão ficar constantes no boletim de ocorrência. Então, imagina só, um indivíduo X comprou um aparelho na Feira do Rolo, enfim, em algum lugar. Aí ele chega ele é abordado pela polícia militar, né, faz a revista, enfim, acha um aparelho. Esse aparelho aqui, você comprou onde? Comprei na Feira do Rolo. Faz um mês. Aí a gente vai puxar o e-mail do aparelho, né? Esse aparelho aqui é produto de roubo. Aí a pessoa né? Aí às vezes até confessa que roubou, ou confessa que fez a receptação. A gente consegue solucionar um caso e devolver o aparelho para a vítima com base no boletim de ocorrência. Se você comprou um celular na Feira do Rolo, velho, e esse celular for roubado, você vai preso por receptação, né? Pessoal, não existe aparelhinho, Feira do Rolo, produto sem nota. A gente vai verificar a procedência do aparelho, verificar e-mail, se tem nota fiscal. Infelizmente, se não souber explicar a história, vai acabar respondendo por uma receptação. O barato sai caro, hein? Né? O barato sai caro. O cara, compra celular aí por 300 conto, vale R$1.000. Pô, cara, você tem que ficar esperto, né? Esse telefone é roubado. Esses dias, Paulinha, também a gente, lembrando de outro caso, é tanto caso que acontece e graças a Deus a gente vem conseguindo dar uma resposta positiva. É como eu falei pra você no começo da entrevista, né? Aumentou o crime, mas também aumentou o número de casos solucionados e de pessoas entregues à justiça. Teve um sequestro de um motorista de aplicativo, foi rendido por 2 indivíduos. Graças a Deus conseguimos, né? Não aconteceu nada com o motorista, mas a gente conseguiu identificar e prendemos os 2 sequestradores que fizeram
Maior de idade. O cara é maior de idade, está em cana no CDP, né? Tá em cana e a gente espera que não saia mais. Paulinho, uma coisa que me deixa assim estarrecido. A gente vê de tudo na polícia, cara. Mas, meu, você quer roubar a pessoa? Meu, leva a moto da pessoa, leva o relógio dela. Mas não vá matar, cara. Pelo amor de Deus. Retirou a vida, cara, de um pai de família. Tinha toda uma vida pela frente. Aí isso deixou a gente. Até aparecendo uma reportagem aí, é questão de honra da polícia, não só da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, solucionar esse caso. No dia dos fatos, que teve toda aquela comoção na cidade, um dos indivíduos rapidamente foi identificado e o uso das câmeras, novamente, né, do CSI, foi importantíssimo para a identificação do primeiro envolvido. E aí teve a atuação conjunta da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal de Suzano, trabalhando incessantemente até que conseguimos prender o primeiro indivíduo, que foi identificado como Samuel. Confessou a prática do crime, todavia ele não nos indicou o seu comparsa. Mas a Polícia Civil já está trabalhando, já temos algumas informações e vamos trabalhar para a solução desse caso. Isso é questão de honra da polícia na solução desse caso. As câmeras, dá para identificar esse parceiro dele que fugiu? Já sabe quem é o cara? Dá para a fisionomia do cara? Aquelas câmeras de reconhecimento facial, infelizmente nós não temos ainda, né? Somente lá no estádio do Palmeiras, em alguns locais aí que tem o pessoal da grana e tal, em alguns aeroportos, etc e tal. Seria importante que essas câmeras estivessem em funcionamento, né? Já pensou? Você, pegava a cara do cara ali e já identificava na hora quem é o cara. Existe uma discussão, né, jurídica, e até em termos de segurança pública, enfim, sobre essa questão da dor no Serasa. Então, até que limite isso viola ou não a intimidade da pessoa, a privacidade. Então, isso está sendo discutido, isso tem que ser trabalhado, mas isso é uma questão, né, da administração pública, não só da segurança pública, né, mas de toda a administração do governo do estado, da nível nacional, discutir como que isso deve ser empregado. Do ponto de vista da investigação, isso é fundamental. Isso é fundamental, mas a gente tem que pensar não só no ponto de vista da investigação, mas em todas as esferas de individualidade da pessoa, né? Se isso vai ou não ferir direitos fundamentais da privacidade, da intimidade. Isso aí a gente ainda tem uma grande discussão pela frente. Vamos aguardar o que vai acontecer. Como é que você já conseguiu descobrir que eu estou devendo Serasa? Você foi rápido essa câmera sua. Ai. Agora a gente viu o governador falando junto com os secretários de segurança, né? O DELIT, que vão fechar o cerco em relação às câmeras em 100% nas cidades do estado de São Paulo, que ainda tem cidade que não tem câmera, né? Então é 100%. E ele prometeu que São Paulo, o crime não vai ter vez. A gente vê com bons olhos isso, né? Ah, com certeza, né? Tudo que visa combater o crime, esmagar o crime, é muito importante para a população, sem dúvida nenhuma. Como eu falei para você, a gente percebe, né, que nos últimos tempos, até com a atual presidente, a antiga presidência, né, da República e o atual governador do estado, a gente percebe que a pauta do momento é a segurança pública. Então, o governo de São Paulo vem investindo muito nessa questão, nessa área. Veja aí os concursos públicos aí para a polícia vem aumentando muito. Aumentou o salário também, né? Aumentou o salário. Eu sei que não é o que esperavam, mas já é melhor do que os governos passados, né? Assim, em termos de questões salariais, a Polícia Civil de São Paulo não está ali entre os top, né, da federação, dos melhores salários.
Mas é o que a gente tem para hoje, né? Então, tamo aí. Tem que melhorar. Tem que Viu, melhorar. governador? Tem que melhorar o salário da polícia. Civil, militar, enfim, todas as polícias do estado de São Paulo, né? Agora, temos aí, que nem você falou, dos concursos que ele está realizando, nós estamos aí com um índice de defasagem de 15 mil policiais civis e militares. 15 mil, pessoal, é muita gente que está faltando a ser contratado. Esses 15 mil aí são falecidos, mortos, aposentados, tá afastado, etc. Pessoas que vão para outras áreas, outros concursos mais atraentes, né? Ministério Público, magistratura. Ah, tá. É muita gente mesmo, é 15 mil. E ele está contratando agora, se não me engano, mais 3 mil e pouco, alguma coisa assim, né? E ainda é pouco. A gente fala, pô, 3 mil é pouco. É o que a gente falou, tá? Um monte de pessoas estão aposentando, se afastando do trabalho, né? A polícia, a gente vê também o governador batendo muito junto com o secretário de Segurança em relação aos políticos, né? E a gente reforça aqui também em relação aos políticos, que são os deputados federais e os senadores. Por que eles, até hoje, né, entra deputado federal, sai deputado federal, entra senador, sai senador, e os caras não entram com leis mais rígidas em relação aí a prisão desses indivíduos, né? A gente viu esses dias uma prisão lá de um cidadão pesado lá, o cara tinha uma ficha quilométrica e só crime pesado. Como é que esse cara tá na rua? O cara a ficha criminal do cara é assaltante de banco, é latrocínio, e o cara tá solto, porque o advogado foi lá e tirou o cara. Então, na sua opinião, né, você também é advogado, né, você fez parte aí do Ministério Público, o que precisa ser feito para tornar as leis mais rígidas, né? É aumentar as penas? O que tem que se fazer? Construir mais cadeias, mais presídios, né? O que tem que ser feito para melhorar essa parte de criminosos? Aí a gente fala, pô, mas prende, mas vai enfiar tanto cara preso aonde? Não tem lugar para enfiar tanto preso. Tem que se construir um monte de cadeias, já começa a levar o cara para um estádio de futebol e deixar todo mundo preso dentro do estádio de futebol lá. O que tem que ser feito para melhorar essa parte, na sua opinião? Paulinho, você falou, daqui a pouco a gente vai estar lotando estádio de futebol. Então a gente tem que, né, os políticos, né, as administrações estaduais, federais, tem que começar a pensar em termos de políticas públicas educacionais, saúde, assistência social, saneamento básico. A pessoa tem que ter escola, a pessoa tem que ter ensino integral, tem que ter atividade esportiva, tem que estar inserida na igreja, na escola, no clube, em associações recreativas. Isso são formas de controle informal do cidadão que muitas vezes não entra para o meio criminoso. Então, vamos pensar em política pública, primeiro, e aí depois a gente entra no direito penal. Aumentar a pena. A gente vê isso aí, na minha opinião, isso é um direito penal promocional, simbólico. Vamos aumentar, a partir de agora aumentamos a pena do crime de latrocínio, 40 anos. Tá bom, legal, mas você não vai cumprir 40 anos. A gente tem muito benefício aí, tá? Então vamos pensar primeiro... acabar com os benefícios? Os Estados Unidos, outros países, que é 40 anos, o cara vai ficar 40 anos. Não tem esse negócio de saidinha, não. Eu também acho que, assim, em termos de... Prende, solta. Quem solta é a justiça. A polícia prende. Pô, mas acabamos de prender esse cara faz um mês. O cara tá aqui de novo, prendemos de novo. Daqui 2 meses prende o mesmo cara. Daqui a pouco o cara tá na rua de novo. Imediato. Tem que ser feito. Urgente, urgentíssimo. Imediato. Contratação de mais policiais. Porque a gente precisa de equipe, né? Pra trabalhar. Mais gente fazendo investigação. Mais gente a campo. Mais gente fazendo campana. Mais gente puxando informação, mais contratação de policiais militares, aumento de câmeras e polícia na rua.
Mas a justiça solta, pô. Esse que é o problema. Vocês prendem, a justiça solta. O cara tem uma ficha quilométrica. Pô, assaltou banco. Daqui a pouco tá na rua. Pô, esse cara tem que ficar lá preso, pô. O cara é de alta periculosidade. Tá solto. Como é que pode soltar um cara desse? Um baita traficante? O cara foi preso com 500 quilos de droga. Daqui uns dias o cara tá na rua. Ah, prender os bens do cara. Daqui a pouco a justiça manda devolver os bens do cara, pô. A gente até viu a questão do helicóptero lá, né? Que foi devolvido. Do rap lá. Paulinho, cara, É complicado, né? é complicado, meu. O direito é uma ciência humana, né? Então a gente nunca sabe o que vai sair da cabeça do operador do direito. Eu até brinco, né? Que cabeça de operador do direito e bunda de nenê, você nunca sabe o que vai sair dali, né? Eu, como delegado, eu tenho uma opinião. Nas minhas deliberações, nas minhas decisões, eu tomo algumas medidas que muitas vezes não se coadunam com o entendimento do promotor, do Ministério Público. Mas, infelizmente, a gente tem muito o que fazer. Torcer, né, para que o judiciário compreenda a situação, o Ministério Público, o judiciário compreenda a situação e tentem ao máximo aí manter aquele indivíduo no cárcere. Um indivíduo que demonstrou não saber conviver em sociedade. Né? Gabriel. E só fazendo um adendo, Sim, Paulinho, claro. eu posso falar para você que aqui em Suzano, o Ministério Público, o Poder Judiciário, eles vêm atuando nesse sentido, né? Eles vêm ajudando a polícia, porque eles estão verificando, né, o que está acontecendo. E a polícia, graças a Deus, não só na minha delegacia, mas em todas as delegacias, DDM, primeiro DP, segundo DP, a gente vem mostrando para o Judiciário, para o Ministério Público, o que está acontecendo. Então eles estão verificando, eles estão compreendendo essa situação e graças a Deus a gente está conseguindo trabalhar, combater o crime aqui em Suzano. Como eu falei para você, aumenta o crime? Aumenta. Mas mesmo com todas as limitações em termos de material humano, enfim, a gente vem aumentando o número de prisões, a gente vem aumentando o número de casos solucionados, não só na minha delegacia, mas em todas as delegacias de Suzano. O judiciário tem que ajudar a polícia, né? Ser mais rígido também, porque o cara passa noites, horas e dias para poder investigar e prender o humilhante, aí a justiça amolece, não pode amolecer. Tem que ser dura como a polícia é. Os caras estão dando sangue, estão dando a vida, né, para prender um ladrão, enfim, uma investigação. E então a justiça tem que ser igual à polícia. Duro na queda. Porreta mesmo, não dá moleza pro meliante, né? Sem amolecer. Falo minha opinião novamente. A partir do momento que o indivíduo optou, o indivíduo tem o livre-arbítrio. Mas a partir do momento que ele optou por desviar das regras sociais, as regras que são impostas a todos nós, ele tem que ser tratado com a mão pesada do Estado. Ele tem que estar ciente de que todo o comportamento dele vai ter consequências e não são consequências fáceis de ser administradas. Sandro, desculpa, Gabriel, faz as suas considerações finais. Se você quiser falar mais alguma coisa que a gente não esqueceu, que tem que falar alguma coisa, fica à vontade. Faz as suas considerações. Paulinho, só agradecer imensamente aí o convite. Foi uma honra estar falando com você, né, com os seus ouvintes, aí, com os telespectadores, passar um pouquinho do que está acontecendo na nossa cidade, né, e não só no estado. Foi um papo muito bacana. Pode me convidar mais vezes, eu sou seu vizinho aqui de frente. Sempre que a gente tiver alguma novidade aí, pode contar com a gente, conte com a Polícia Civil. E falar para a população aí de Suzano que a gente está trabalhando, não só a Polícia Civil, mas a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal vem atuando na defesa do cidadão de Suzano, tá? E agradecer, só isso que eu tenho para falar para você. Muito obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição.
Muito bem, ouvintes da Rádio Sat, Gabriel Budenberg Sangroni, delegado de polícia da cidade de Suzano, obrigado aí pela sua presença, lógico, vou te convidar muito mais vezes, espero que você venha, né, e o delegado Titório também, ele não tem coragem, mas ele vem. Não é que ele não tem coragem, ele não gosta muito, mas ele vem. Um dia Doutor Sérgio vem. Doutor Sérgio ele vem. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí, né? E se tiver notícia do segundo meliante lá da moto lá, fala pra gente divulgar aqui, que muita gente vai ficar feliz com isso e outros crimes também. Questão de honra. Como eu falei pra você, questão de honra a gente chegar na autoria e prender esse indivíduo. Rádio Sat, a rádio que fala com você, a gente vai ali, voltamos já, né? Obrigado aí, o nosso amigo delegado Gabriel. 11 horas e 12 minutos em São Paulo. Voltando com a programação normal. Valeu, um abraço. Aumente o volume. Sat.